Ela estava se sentindo bem naquela noite. Deixou ao lado da cama a roupa que queria usar no dia seguinte, um copo cheio de água para tomar seus medicamentos. Deu boa noite para seus filhos e pegou no sono calmamente, mas nunca mais levantou. Ela morreu. E agora, quem ficará com a roupa que ela havia separado para usar? Será que os seres humanos precisam morrer? Jeanne Calment, uma mulher francesa, alcançou a impressionante marca de 122 anos de vida, tornando-se a pessoa mais velha da qual temos registro. É um feito e tanto, especialmente para um ser humano. No entanto, existem animais, como tartarugas e baleias, que vivem ainda mais, e algumas espécies de árvores podem sobreviver por milhares de anos. Há até uma água-viva que aparenta ser imortal. Então, o que nos impede de viver mais? Será que 122 anos é realmente o limite? Nesse vídeo, vamos falar sobre a maior dúvida humana. Ou seria a maior certeza? A morte. Mas antes de continuarmos nesse vídeo, repleto de informações interessantes, gostaríamos de pedir a sua ajuda. Siga o canal Doenças e Sintomas e curta nossos vídeos. Se puder, ative o sininho, pois assim você será avisado sempre que publicarmos vídeos interessantes sobre vida, morte, doenças e os maiores mistérios humanos. Até onde a vida humana pode chegar? O que define esse limite e como estamos tentando ultrapassá-lo? A questão de se devemos viver mais pode ser debatida por filósofos e religiosos. Por enquanto, nosso foco será entender até onde realmente um humano pode sobreviver. Vamos determinar qual parece ser o verdadeiro limite do envelhecimento humano, indo além da média e tentando entender a expectativa de vida máxima. A verdade é que a expectativa de vida humana tem mudado significativamente. No último século, não apenas mais pessoas têm vivido por mais tempo, como a expectativa de vida máxima também parecia estar aumentando, pelo menos até recentemente. Em 2016, 3 cientistas reuniram registros da França, Japão, Reino Unido e Estados Unidos, os países com o maior número de pessoas com mais de 110 anos, e mapearam a morte mais antiga relatada em cada país ao longo dos anos. Surpreendentemente, eles descobriram que o recorde de longevidade se estabilizou no final dos anos 90. Já em 2022, outro estudo tentou desenvolver uma fórmula matemática para prever a idade em que as chances de continuar vivendo chegariam a zero. Curiosamente, ambos os estudos chegaram a um número semelhante, cerca de 125 anos. Isso não está muito distante do recorde atual, mas a questão ainda gera bastante debate. Outras abordagens mais complexas sugerem que talvez não exista um limite absoluto. Pode ser uma questão de sorte. Você vence uma aposta e vive até os 122. Vence outra e chega aos 123. E assim por diante. Será que o limite são apenas probabilidades? Viver além dos limites conhecidos pode ser uma questão de sorte. Uma sorte rara, é verdade. Mas, à medida que mais pessoas estão alcançando idades avançadas, surge uma possibilidade intrigante. Um estudo de 2019 apontou que existe cerca de 80% de chance de alguém quebrar o recorde atual de longevidade até 2050. Essa perspectiva é fascinante, mas as respostas ainda são pouco concretas. Para realmente entendermos a biologia por trás desse limite, precisamos ouvir os biólogos. À medida que envelhecemos, o nosso corpo vai perdendo a capacidade de recuperação. As células perdem a habilidade de realizar as suas funções e, aos poucos, vão se tornando problemáticas. Algumas células, inclusive, perdem a capacidade de se dividir, não se regeneram e prejudicam as outras células em volta. Mas o que será que causa a deficiência nas células? Infelizmente, ainda não existe uma resposta exata para essa pergunta. Mas uma possibilidade é que, à medida que os anos passam, as mutações no DNA se acumulam dentro das células, causando problemas na produção de proteínas. Sem proteínas suficientes, as células perdem a capacidade de funcionar. Muitas doenças relacionadas ao envelhecimento precoce envolvem problemas de reparo no DNA humano. Imagine que nossas células tenham uma espécie de fita adesiva que as mantém intactas, mas que, com o tempo, vai se desgastando. Esse é o papel dos chamados telômeros. Eles não são genes, mas fazem parte do nosso DNA, funcionando como tampas nas extremidades dos cromossomos. Exatamente como as pontas de plástico nos cadarços que evitam que se desfiem. Conforme o DNA se divide, os telômeros vão ficando cada vez mais curtos.
até que, eventualmente, se desgastam tanto que a célula simplesmente não consegue mais se dividir. Esse é apenas um dos vários mecanismos que ligam o DNA ao envelhecimento. Mas há mais teorias fascinantes sobre os motivos do envelhecimento. Alguns cientistas acreditam que, além dos relógios biológicos que regulam nossos ciclos diários e anuais, existe um relógio da vida, responsável por eventos como o crescimento dos ossos, a puberdade e a menopausa. E segundo essa teoria, a morte ocorreria quando esse relógio falha em sinalizar o próximo passo, como se o mecanismo simplesmente parasse de funcionar. Poderíamos explorar cada uma dessas teorias por horas, mas o ponto essencial é: muitos cientistas veem o envelhecimento e o limite da longevidade como um acidente da evolução. Não parece haver um benefício real em envelhecer. Na verdade, evolutivamente falando, o envelhecimento não parece ser programado em nossos genes. O que temos são defesas contra ele, mas essas defesas, infelizmente, duram apenas por um tempo limitado. Por enquanto, não há escapatória. Você já parou para pensar o que iria ocorrer se ninguém morresse? Em alguns anos, o planeta iria sentir os efeitos devastadores da superpopulação. Recursos naturais, como comida e água, simplesmente não conseguiriam acompanhar essa demanda humana. Enfrentaríamos crises de fome e escassez de água em uma escala nunca vista antes. Estaríamos brigando não apenas por um espaço para viver, mas por uma gota de água. Sem a morte, muitas pessoas viveriam centenas, talvez milhares de anos, mas isso não significa que elas estariam saudáveis. Com o passar do tempo, a mente iria ficar perdida em meio a memórias confusas de séculos passados. Em resumo, a velhice, sem a morte, seria um pesadelo eterno. O que antes era um privilégio, o de viver mais um ano, se tornaria um fardo insuportável. Nós, humanos, não estamos preparados para não morrer, assim como o planeta não está preparado para a superpopulação. E há outra verdade que precisamos considerar: a morte dá sentido à vida. Imagine se soubéssemos que viveríamos para sempre. Será que realmente nos esforçaríamos para aproveitar cada momento? Será que nos preocuparíamos em dizer "eu te amo" às pessoas que são importantes para nós? Será que correríamos atrás dos nossos sonhos? A morte nos lembra de que o tempo é precioso. E é exatamente essa consciência que nos faz valorizar a vida. Para encerrar, todos vamos morrer. Mas antes disso, siga o nosso canal, curta nossos vídeos, ative o sininho e acompanhe os mistérios que envolvem a saúde, as doenças e a vida, aqui no canal Doenças e Sintomas. Muito obrigado pela sua visualização.